do feedback da aula. Então, assim, se vocês puderem preencher, me ajuda muito, tá? Que eu consigo ter uma noção, se vocês estão gostando, não, o que está acontecendo. Que a gente, com essa interatividade, a gente consegue fazer uma aula melhor. Pronto, mandei os 2 links para vocês, tá? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam. E, Bruna, eu vou ver o link que você me mandou, tá? Eu só não conseguiria trabalhar muito na hora, ver o link na hora, mas eu dou uma olhada e eu dou feedback para você também, tá bom? Para todo mundo que eu mando aqui no chat. Eu vou continuar um pouquinho aqui na aula do Fernando, tá bom? Bom dia, consegue me ouvir? Sim, não. Deixa eu ver. Beleza, pessoal. Então vou aqui já passar. Eita, tem que aguardar então. Vou aguardar o pessoal liberar o admin. E aí eu compartilho a minha tela com vocês. Então, sendo assim, eu vou buscar uma água, coisa de 1 minuto. E eu já compartilho a minha tela com vocês, beleza? E a gente segue com a aula de hoje. Perfeito. Vamos lá. Hoje a aula acredito que seja um pouco mais densa. Devemos acompanhar um pouco mais de perto, porque é um momento de... é uma grande virada, vamos dizer assim, no transcorrer da história do Brasil, onde muda, é um divisor de águas, onde vai definir como irá se comportar o território nacional, como irá se comportar a política internacional. Então é basicamente quando de fato a América Latina começa a ter um papel central na política internacional por conta dos processos de independência. Então, deixa eu ver aqui, chat. Certo. Vamos seguir. A metrópole refugia-se na colônia. Então, começo com esta citação. Os conflitos de interesses, as sublevações e as repressões violentas revelariam, progressivamente, a alguns setores da sociedade o antagonismo latente. Os colonos, que a princípio se consideravam os portugueses do Brasil, acreditando que a única diferença entre os habitantes do império era de área geográfica, percebem cada vez mais claramente a incompatibilidade existente entre seus interesses e os da metrópole. Há sentido convertendo-se em luta de colonos contra a metrópole. O que essa citação ela vem lembrar é justamente aqueles anseios anteriores, né, das diferentes revoltas que não necessariamente tinham um cunho de emancipatório, um cunho de se
de se buscar uma independência da metrópole, mas que representava a busca por interesses próprios. Esses interesses próprios já não eram mais os interesses da metrópole. Então, diretamente, não era revoltas que buscavam a independência, mas ali a gente já entende a construção dessa especificidade territorial, da diferença de interesses entre os colonos e a metrópole. Isso foi acelerado pelo distanciamento que ficou maior quando Portugal perde a linha sucessória com a morte do Sebastião. E aí vira União Ibérica, quando a Espanha toma conta de toda a União, de toda a Ibéria. A colônia, que chama hoje Brasil, fica meio que à mercê. Então, nesse período, há um distanciamento de interesses entre colônia e metrópole. Tudo bem? E neste cenário, vamos acompanhar a vinda da família real para o Brasil, os motivos, né, e as consequências. Então, o plano de fundo de tudo isso, quero que perceba. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo abrir o chat ao mesmo tempo. Aqui. Certo. Quero que perceba que é importante termos em mente três fatos que estão, não sei se vocês viram, que é Revolução Francesa, Napoleão, as guerras napoleônicas, e Congresso de Viena, que é a tentativa de reorganização da Europa depois da Revolução Francesa e o período do Império Napoleônico. Revolução Francesa, vocês viram já em história geral? Se sim, não, mandei no chat, só para eu ter uma noção. Não, beleza. Mas em breve, né? Então, eu só vou passar por cima. Não é necessário os pormenores, de como aconteceu, como iniciou, mas sim da sua importância. E eu acho que da importância e dos motivos finais, isso todo mundo tem mais ou menos a noção. A gente vai passar por aqui. Então, vamos seguir. O bloqueio continental. Então, eu inicio essa aula com esse dito bloqueio continental, que é uma ação já no período da supremacia napoleônica, que é quando Napoleão ascende à frente dos exércitos franceses e começa a expandir, funda-se então, começa o Império Francês. França e Inglaterra estão num conflito e Napoleão então entra com esse bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? O bloqueio continental foi uma iniciativa de Napoleão para esgotar as fontes e os recursos da Inglaterra. Como assim esgotar? França e Inglaterra estão em guerra, né? A batalha, uma das frentes, é atacar a fonte de recurso uma da outra. Então, Napoleão pensou o seguinte: se eu impedir que a Inglaterra reabasteça, ela não vai conseguir gerir e alimentar o seu exército e a sua frota. E aí a gente consegue invadir a Inglaterra. Acontece que esse bloqueio, está marcado aqui, ó, na parte amarela, quando Napoleão percebe que tem quase controle de todo o continente, ele, não, vamos fazer o bloqueio. Só que esse bloqueio acabou que não bloqueava nada. Por quê? Um dos principais aliados da Inglaterra, neste momento, é Portugal. E Portugal não entra nesse bloqueio, por ser uma nação aliada à Inglaterra, e Napoleão não consegue ter um controle dessa região. Uma pela distância,
e outro pelo movimento que a corte portuguesa toma de movimentar a sua corte para a América. Porém, alguns livros didáticos e tal vão pintar este acontecimento como algo de última hora. A corte Dom João vem às pressas para o Brasil. Não é bem assim. Já havia esse plano de migrar a administração da metrópole para a colônia. Que ele só é adiantado alguns meses, semanas, enfim. Outro ponto interessante, quando Napoleão começa a invadir, percebam aqui, ó, no Reino da Espanha, a gente tem uma série, essas setas vermelhas são as incursões do exército napoleônico, tudo bem? E aqui, ó, quando está a setinha para cima, a lança para cima, significa vitória dos franceses. Quando está para baixo, derrota. Então, no território espanhol, não é vida fácil que os franceses vão enfrentar. É uma série de vitórias e derrotas que, quando o exército napoleônico chega em Portugal, ele está muito debilitado. Porém, o que chega antes do exército napoleônico são os boatos. São as notícias sensacionalistas. Então, criou-se no imaginário português que Portugal seria assolado pelo Império, pelo exército de Napoleão. E não era bem assim. Se Portugal tivesse se posicionado de fato para resistir à incursão de Napoleão, eles teriam conseguido. Tanto que conseguiram, vejam nas batalhas dentro do território português, não houve vitórias de Napoleão. Ele chega a Lisboa, mas Portugal não faz uma... não resiste propriamente. Não há as incursões internas, mas não há uma tentativa de se fixar ali, de manter, que conseguiriam nesse primeiro momento. Certo? Então, há o bloqueio continental, a família real é forçada nesse plano já engendrado e de fazer a transição do setor administrativo da metrópole para a colônia. Ok? Vamos lá. Em 1806, o imperador francês Napoleão Bonaparte, em seu afã de destruir o poderio inglês e, ao mesmo tempo, incentivar a produção francesa, decretou o bloqueio continental. Todos os países tiveram de obedecer, pois o domínio francês era incontestável. Para Portugal, no entanto, obedecer à ordem napoleônica era altamente prejudicial em virtude de seus importantes negócios com os ingleses. Na verdade, o reino português já era bastante dependente da Inglaterra para se arriscar a um rompimento. Uma fotinha romântica de Napoleão. Seguiremos. Dessa forma, a solução acabou sendo a única possível, sem condições de enfrentar os exércitos franceses e, mais ainda, sem condições de impedir que a Inglaterra tomasse medidas de retaliação. O príncipe resolveu-se pela mudança. Só que essa não condição de enfrentar não é bem... Havia sim essa condição, mas, enfim, muito boato e a propaganda forte francesa criou no imaginário português que seria um exército devastador, mas quando foram perceber, eram bocados muito pequenos de soldados franceses e que, enfim, se Portugal se posicionasse de fato, a França não entraria com a tamanha facilidade. Não conseguiria ultrapassar essas barreiras. Vamos lá. Carlota Joaquina e Dom João. Acho que eu coloquei errado. Dom João IV. Tudo bem.
Com Dom João vieram milhares de nobres, funcionários e comerciantes portugueses. Eles se estabeleceram no Rio de Janeiro, cidade que nem sequer imaginavam como seria. Rio de Janeiro que Dom João conheceu. Aos olhos argutos de... Peraí que está na frente. Aos olhos argutos desse rigoroso observador, logo após a vinda de Dom João, a sociedade brasileira parecia tomada de uma certa acomodação ou torpor. Os funcionários administrativos eram morosos na realização de seu trabalho, não havia um serviço regular de limpeza pública, não havia canalização de esgoto, predominando a imundície e um desagradável odor. A taxa de mortalidade infantil era altíssima e o sistema educacional era muito deficiente. A administração pública e a política eram corruptas, sendo muito frágil a segurança das pessoas. Para o refinado Lecoq, eram repugnantes os gestos no vestir do brasileiro e no mobiliário de suas casas. Tampouco lhe agradavam os hábitos alimentares da população e a falta de asseio corporal. Palace Square, Rio de Janeiro. Isso aqui é uma pintura de época, de como era o porto do Rio de Janeiro naquele período. Período joanino. O período joanino é este momento em que a corte se fixa no Rio de Janeiro e começa algumas mudanças no Brasil colônia. Aqui, aclamação à chegada de Dom João. A economia no período. A abertura dos portos às nações amigas significou na prática, naquele momento, a possibilidade de os ingleses comerciarem livremente com as várias capitanias, que passaram a ser denominadas províncias a partir de 1815. No primeiro momento, apenas a Inglaterra se beneficiou da medida, pois os demais países europeus estavam dominados pela França, e, decididamente, a França não era uma nação amiga. O resultado mais imediato foi a vinda de dezenas de comerciantes ingleses para o Rio de Janeiro. Aqui é um documento de época onde Dom João assina a dita abertura dos portos. E por que isso é significativo? Porque ela rompe com o exclusivo, com a exclusividade de Portugal, com a exclusividade da metrópole. Ok? Isso para as elites locais é um avanço extraordinário, era algo já pleiteado há um tempo e é legitimado com a vinda da família real para o Brasil. Tudo bem? Os ingleses não se contentaram apenas com o fim do exclusivo comercial, que era colônia e metrópole, no Brasil e Portugal. Em 1810, negociaram um tratado de aliança e amizade e outro de comércio e navegação, conseguindo um privilégio enorme em relação até mesmo a Portugal. O imposto de importação dos produtos britânicos era fixado em 15%, enquanto os de Portugal teriam de pagar 16% e outras nações 24%. Isso não significava que a atividade manufatureira estivesse ausente por completo, ou seja, na verdade, desde os séculos anteriores, que algumas delas eram toleradas e continuaram existindo, mesmo porque sua produção destinava-se quase tão somente ao mercado local. Como exemplo, podem ser citados as manufaturas de algodão ou de lã, no caso, para fazer roupas para os escravos, que funcionavam no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, entre outras províncias. O que ele está querendo dizer é que, mesmo com essa abertura dos portos, o mercado interno, nesse primeiro momento, não sente essa dita abertura, porque essa abertura é favorável aos grandes comerciantes, às grandes importações, enfim, todo aquele maquinário de extração de recursos que era destinado somente à metrópole de Portugal, agora era comercializada
com outras nações. Neste caso, primeiramente, quase exclusivamente, por conta das taxas muito baixas, com a Inglaterra. A exploração mineral também esteve nas preocupações do regente. Permitiu-se que estrangeiros pudessem explorar ouro, e a siderurgia se desenvolveu com uma fábrica em São Paulo, Minas Gerais. No primeiro momento, é somente nesses dois lugares, Sorocaba e Morro de Pilar, Congonhas. A Inglaterra queria mais do que isso, e em 1815, no Congresso de Viena, e aí entra o Congresso de Viena. Então, no primeiro momento, a gente tem a Revolução Francesa, que vai mostrar para o mundo que existe uma outra forma de se organizar o poder dentro do Estado, e aí ele deixa de ser um Estado absolutista, mas isso é posteriormente, a gente está nessa transição. A Revolução Francesa, ela não termina muito bem, porque ela acaba com um ditador, no caso Napoleão, enfim, que centraliza todo o poder. Napoleão perde a guerra para os absolutistas, okay? E aí tem-se o Congresso de Viena, que é vamos acertar as coisas aqui na Europa, já que Napoleão bagunçou tudo, a Revolução Francesa estava aí. Só que, mesmo nestes termos, a Revolução Francesa não tendo alcançado o seu sucesso, ela não, ela não para por aí. No sentido de que essas mudanças do fim do absolutismo permanecem no imaginário popular. Correram as notícias para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Prússia, etc., etc., para todos os outros regimes. Então havia, dentro dos regimes absolutistas, dos monarcas europeus, um medo. O medo que acontecesse nestes reinos o que aconteceu na França. Okay? Então, neste cenário, está acontecendo a vinda da família real, as medidas aqui na colônia, os processos de independência começando a crescer na América como um todo. Então, o Congresso de Viena aparece como uma resposta não somente para organizar os ditos estados europeus, mas também uma resposta a esses processos de independência e do fim do absolutismo. Caso os navios ingleses tivessem a deparar com os navios suspeitos de estarem... não, vamos voltar aqui. A Inglaterra queria mais do que isso, e em 1815, no Congresso de Viena, conseguiu do governo português o compromisso de que o tráfico não se estenderia ao norte do Equador. Aqui já começa as restrições das rotas de tráfico de Portugal. Caso os navios ingleses viessem a deparar com os navios suspeitos de estarem realizando tráfico nas áreas proibidas, teriam o direito de pará-los e visitá-los para conferir se de fato estavam violando os acordos. Aqui é uma imagem acerca deste Congresso de Viena. Tudo bem? Vamos lá. Apesar de todas essas deliberações, o tráfico se intensificou. Dir-se-ia que os traficantes, prevendo o fim da atividade, trataram de tirar da África a maior quantidade possível de pessoas e trazê-las para o continente americano para serem escravizadas. Então, essa tentativa, no primeiro momento, de tentar diminuir o tráfico de escravos, fez com que aumentasse o tráfico de escravos. Pois colocava no horizonte daqueles escravocratas que, peraí, isso aqui vai acabar. Então, eu vou tentar garantir o meu o mais rápido possível. E aí vejam qual a consequência deste ato. 1808 é quando a família real vem para o Brasil. Então, depois da vinda dele, já em 1809, olha, quase que aumentou um quarto na quantidade de pessoas traficadas. Então, olha a crescente no número
pessoas traficadas da África para o continente americano. Okay? A política externa. As principais medidas tomadas no período em que a corte esteve no Brasil, no campo da política externa, dizem respeito a 2 invasões de territórios vizinhos e a participação no Congresso de Viena, reunido logo após aquilo que eu havia dito anteriormente. Contando com o apoio inglês, a invasão e a ocupação de Cayena, Guiana Francesa, se deu em 1809, tendo a região permanecido em poder do governo português até 1815. Ao sul, a política de Dom João atuou no sentido de incorporar uma parte do Império Espanhol. O vice-reinado do Rio do Prata, aproveitando-se da dominação francesa sobre a Espanha, iniciou seu processo de independência, do qual resultarão as 3 regiões Paraguai, Argentina e a província oriental, atual Uruguai. Então, veja que nesse momento está eclodindo. Aqui é um período que há uma certa, não se sabe muito ao certo, porque o Congresso de Viena ele teve diferentes níveis, diferentes tomadas de decisão, e uma delas estava claro que era a tentativa de restabelecer o absolutismo. Nesse papel, né, neste tópico, Dom João vai ter um papel absurdo, vai ter um papel fundamental. Por quê? Brasil, sendo um representante forte do absolutismo, ele pode ser um reino que pode resguardar o absolutismo frente a essas províncias, essas regiões que estão conseguindo a sua independência. Então, há um processo de espionagem por parte de Dom João e alguns para tentar reverter o processo de independência da América Espanhola. Então, esse sentimento, esse distanciamento entre uma América Espanhola que está buscando independência e um Brasil imperial que ainda atende aos parâmetros absolutistas, que esse elemento também provocou esse distanciamento que temos aqui da América Latina com as nações vizinhas. O Brasil está muito mais alinhado comercialmente, economicamente, com interesses do norte do planeta do que alinhado com a própria América. Acho que uma dessas que agrava esse distanciamento é justamente esta distinção de regime. Vamos seguir. Que independência da Argentina. A Carta de Independência da Argentina. Depois vocês puderem, dá para dar uma lida, dá para entender um pouquinho. Não muda muita coisa do espanhol século XIX para o de hoje. Muda muita coisa, mas enfim. Essa última era ambicionada pela Argentina. Essa última, a província oriental, que é o Uruguai. Ou seja, o Uruguai, a Argentina estava tentando anexar o Uruguai. Então vamos ver o que isso ocasiona. Essa última era ambicionada pela Argentina, mas tal desejo era dificultado pelas elites comerciais da província oriental, que tinham grandes negócios com a colônia portuguesa. Aproveitando-se disso, Dom João ordenou uma primeira invasão em 1811 para apoiar o governo de Montevidéu na luta contra os argentinos. E em 1816 dividiu-se pela ocupação As tropas portuguesas invadiram a província, que foi anexada ao Império Português, com o nome de Província Cisplatina. Situação que perdurou até 1822, que é quando o Uruguai consegue entrar com seu processo de independência. O Congresso de Viena teve um ar reacionário.
Tá vendo a minha gaveta, só que não tinha 5 aí quando eu pedi para você pegar. O Congresso de Viena teve um ar reacionário muito grande, já que os países vencedores de Napoleão pretendiam restaurar o antigo regime, aquilo que eu havia mencionado agora há pouco. Eles apoiaram, entusiasmados, a elevação da colônia portuguesa à condição de Reino Unido. Acreditavam que esse reino poderia ser um precioso auxiliar na luta para acabar com a independência das colônias espanholas. Sabe-se que, de fato, isso não veio a ocorrer, porque a independência brasileira foi proclamada logo em seguida. Só que, entre a proclamação, momentos antes da proclamação da República e o Tratado de Viena, houve essa movimentação política interna. Deixa eu ver. Acho que alguém está com o áudio aberto. Espera. Pronto. Acho que já foi. Total, foram... Certo, política interna. Foram morar em uma cidade pequena, o Rio de Janeiro, que devia ter naquela época cerca de 50 mil habitantes. Em um tal contexto, a solução mais adequada, e que reforçaria a ideia de opressão, foi requisitar as melhores residências da cidade para que os nobres portugueses não ficassem sem ter onde ir. Essa questão de reforçar a ideia de opressão é a maneira como os colonos estavam a reagir com a vinda da família real. Então, por parte, né, havia um entusiasmo, mas por outra havia um medo. O medo disso provocar o fim do status, o fim da sociabilidade, o fim de alguma coisa da maneira como eles entendiam que estava ali se organizando, etc. Como seria esse rei, se ele viria com exército, se ele ia destruir, ou se ele... Então, havia no imaginário popular e de parte da elite um medo. O medo seja de perder a sua exclusividade, de perder as suas tomadas de decisões, né? Coisas que a gente estava a ver no momento anterior, com as diversas revoltas que demonstravam uma certa, não independência, mas um certo com um grau de interesses particulares das regiões. E a vinda da família real iria obrigar a metrópole a reagir a estes interesses particulares. Esta reação provocava um medo. Mas como será? Como será que vem? Será que vão vir fortemente armados? Será que vão vir no intuito de destruir, de construir? Enfim, era muito incerto, ok? E quanto aos empregos, era só transportar todos os órgãos da administração para a nova capital, e se fosse necessário, criar novos órgãos que pudessem empregar os fiéis amigos. E essa questão do Brasil ser extremamente burocrático em diversos quesitos é um resquício dessa transição administrativa. Aqui é o mapinha da região onde é o Rio de Janeiro. A gente tem uma dimensão de como era a cidade, não é essa Rio que conhecemos, não, um pouquinho menor, não, muito menor, 50 mil habitantes, né? Vamos lá. Para sustentar tal aparato burocrático e ineficiente, pois boa parte dos nomeados jamais aparecia para o trabalho, esses nomeados, parte da corte, amigos, enfim, aumentaram seus impostos, causando insatisfação generalizada, que foi ampliada à medida que o súbito aumento do consumo fez com que os preços aumentassem de forma significativa. Ou seja, esse aumento de impostos não é na cidade do Rio de Janeiro somente. Porque aqui não há essa distinção entre Rio de Janeiro, Salvador, não, é tudo colônia, tudo
um território só. Então, as medidas e as políticas tomadas é para o território e todo o império. Então, isso aqui vai afetar de norte a sul, leste a oeste do Império Lusitano, ok? Às vezes passar direto, mas os impostos eram só cobrados no Rio? Não somente. Tudo bem? Tanto que esse aumento dos impostos vai provocar uma série de pequenos conflitos, de revoltas dentro do território, em que essas elites locais vão se posicionar frente a essa tentativa da presença da metrópole na colônia. A criação do Banco do Brasil explica-se, em grande parte, pela necessidade de atender às despesas cada vez mais crescentes decorrentes do parasitismo burocrático e das guerras. Aquela guerra, seja lá o financiamento da independência não, do auxílio ao que hoje é o Uruguai, quanto a empreitada lá no norte de tomar conta do que hoje é a Guiana Francesa, de ocupar aqueles espaços. Criando em 1808, o Banco do Brasil praticamente faliu em 1821 por causa da má administração e porque, naquele ano, a corte retornou a Portugal, levando ouro em barras, ouro em moedas, diamantes, os cofres foram literalmente raspados. Então, essa vinda e depois este retorno a Portugal, meio que às pressas, a gente vai ver daqui a pouco do porquê isso aconteceu. Não era algo planejado. Aqui, ó, o Banco do Brasil. Outro setor interno que mereceu atenção no período joanino foi o cultural. Havia preocupação de Dom João em europeizar a nova sede do Império Luso. A imprensa régia foi instalada, tornando possível, logo em seguida, o surgimento de um jornalismo oposicionista. Criou-se o Jardim Botânico, que era um centro de estudo científico. Criaram-se também as primeiras escolas de nível superior e de matemática, ciência, física, engenharia, enfim. E a Real Biblioteca, que hoje é a Biblioteca Nacional, e a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. A Biblioteca Nacional ainda está de pé, com muito custo. Muita coisa foi perdida por causa da negligência de todo mundo da área de humanidades, independente do... provavelmente aqueles que optarem por curso de humanidades terá que fazer uma visita até a Biblioteca Nacional. Uma hora ou outra vocês terão que se deparar, principalmente caso se forem pesquisar qualquer coisa referente a Brasil, colônia, Brasil, Brasil República, enfim, boa parte dos documentos estão lá. Mas boa parte do acervo é digital e outra é somente físico, pois está muito debilitado. Enfim. Outras questões, isso aí. Lá é um prédio muito bonito, mas sofre um certo descaso. E ano após ano vem perdendo muito material. Vamos para o próximo. Aqui é uma página do Gazeta do Rio, que é essa iniciativa da imprensa régia, que dá para vocês até verem o cunho das notícias que circulavam no Brasil Império. Brasil Império, né? Ali na região do Rio de Janeiro. Boa parte eram notícias de correspondentes, de cartas, que vinham da Europa e eram publicadas aqui no Brasil. Ou seja, então era nesse início não havia propriamente dito uma imprensa nacional. Eu acho que isso a gente pode contestar essa informação que eu estou dizendo agora com a imprensa no interior do Brasil e as tiragens particulares, mas oficiais era deste cunho. E esse espaço, né, de manter os correspondentes
e passar as notícias europeias vai ser um costume editorial que vai permanecer por muito tempo. Aqui a criação do Jardim Botânico. Aqui tem imagem de alguns. Aqui, ó, percebeu que é um chinesinho, tal. Tinha área destinada para a plantação de chá. É uma curiosidade interessante, algo que uma iniciativa particular de Dom João. E ali, aqui está a Biblioteca Nacional, que é uma foto da época, da fachada, e aqui uma atual interna. Deixa eu ver que horas são e até que horas podemos seguir. Então eu vou seguir até umas 11, uns 15 minutinhos. O espírito liberal que se manifestava na época atingiu também o setor da imigração. Não só passaram a ser aceitos, como até mesmo se incentivou a vinda de europeus. Aquilo que vocês viram na aula passada acerca das imigrações e como Portugal incentivava essas imigrações. Também que vai ao encontro dessa preocupação de Dom João em europeizar. Os primeiros foram os suíços, que se estabeleceram em Nova Friburgo, 1809. Alemães criaram São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, em 1824. Outras colônias foram criadas especialmente na parte sul, atuais estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, no imaginário colegial, a gente acredita que essa imigração só vai vir um pouco mais adiante, na tentativa da troca da mão de obra escrava para a mão de obra imigrante. Mas não era bem assim, não. Antes deste movimento, houve essa iniciativa, houve esse incentivo, iniciativa do Estado português, do Império Português. Foram trazidos também chineses em virtude de um projeto pessoal de Dom João, que queria iniciar a produção de chá, pois não abandonava o hábito de tomar chá como faziam os ingleses. As mulheres se apressaram para fazer parte do círculo de Catarina ao beber chá. Então criou-se essa mística dentro dos ritos, né, que com a vinda da família real, mudou-se o comportamento da elite local. Então lembra ali no trecho de Lecoq, né, abismado com as vestes, com o modo de falar, com a maneira de se portar daqueles que aqui viviam. Então há uma revolução comportamental no sentido das elites locais tentarem se espelhar nos costumes e nos hábitos da corte lusitana. E o beber chá era uma dessas marcas. Vamos seguir. Em 1815, Dom João tomou a decisão de elevar a situação da colônia, decretando que ela agora seria um Reino Unido a Portugal e Algarves. Tal medida tinha interesses relacionados ao Congresso de Viena, mas que é aquele interesse do Congresso, né, de tornar o Brasil uma sede absolutista para resguardar o absolutismo da crescente movimento de independência da América Espanhola, ok? Mas terminou por significar o reconhecimento explícito de que o sistema colonial estava encerrado. Então, o que é o sistema colonial? É todo aquele aparato para extrair recursos da colônia e mandar para a metrópole. Como a metrópole está aqui, esta lógica ela é rompida. E esse rompimento também é marcado pelo fim do exclusivo metropolitano, que agora você pode comercializar com outras nações. Claro que nesse momento vai ser praticamente, você está trocando de exclusividade de Portugal e passando para a Inglaterra,
mas ainda havia, apesar da sobretaxação, a possibilidade de comercializar com outras nações. E aqui vamos entrar em dois acontecimentos. Acho que vai dar tempo de eu passar a pernambucana somente. Que é a Revolução Pernambucana, que ela é muito importante. Ela está até hoje no imaginário do pernambucano, porque ela demonstra uma possibilidade. Vocês vamos verificar, vou seguir. Isso aqui é um convite atual de um evento, né, 200 anos da Revolução de 1817. Auditório, programação, tal, participação do senador Cristóvão Buarque, enfim. Isso aqui demonstra tanto essa revolução como a próxima, que é a do Porto. São duas revoluções neste período que são fundamentais, que é o território nacional se posicionando frente à presença da monarquia, frente à presença de Dom João. Ok? E a iniciativa de Pernambuco, acho que foi a que quase se concretizou de fato. Ok? Vamos seguir. O motivo principal da revolta foi a situação econômica precária do Nordeste, aliada ao sistema anti-lusitano. Foi instalado esse sentimento anti-lusitano, ele é alimentado nesse período de distanciamento que teve anteriormente, quando a Ibéria é tomada pela Espanha, a colônia portuguesa é meio que abandonada. Então criou-se esse sentimento anti-lusitano. Então as elites locais tiveram meio que andar com as próprias pernas, independente da metrópole. Foi instalado um governo provisório composto de representantes de vários grupos sociais. Isso aqui é um fato muito importante. Por quê? Porque aqui é uma iniciativa quase que, enfim, aos moldes, né, do que foi feito na Revolução Francesa, que é você dar voz e de você criar sistemas de representação da sociedade, mesmo sendo a sociedade parte ínfima, enfim, não representando toda a sociedade, mas você criar esses mecanismos para criar um novo Estado, assim, que não necessariamente seja absolutista. Então essa iniciativa de Pernambuco, ela está muito marcada no imaginário porque ela é bem organizada nesse sentido, é de construir um Estado independente. Então esse movimento, a Revolução de Pernambuco, sim, é um movimento de independência. Tudo bem? Foi instalado um governo provisório composto de representantes de vários grupos sociais, comerciantes, latifundiários, juízes, militares e clero. Esse governo tomou medidas populares como a diminuição dos impostos, mas ao mesmo tempo se preocupou com o envolvimento popular. Era necessário manter a revolta dentro de limites. O tratamento que seria dado às pessoas foi mudado. Todos passaram a ser chamados patriotas. Que é uma ilustração, a gente percebe em volta esses elementos, são os militares, cleros, latifundiários, em torno de construir essa independência pernambucana. Até um cachorro aqui no canto. Os revoltosos chegaram a apresentar um esboço de constituição que garantia os direitos fundamentais de liberdade, ao mesmo tempo que enviaram emissários aos Estados Unidos e à Inglaterra, solicitando apoio para o movimento, apoio esse que não chegou. Então percebam que olha o pequeno detalhe e o impacto que teve a vinda da família real para cá. Não somente no sentido de pressionar as elites regionais, que se sentiram pressionadas, mas também de que ela cessou a ajuda de possíveis aliados na incursão do processo de independência de algumas regiões do Brasil. Por quê? Porque se não fosse a vinda da família real para o Brasil,
Pernambuco teria dado passos importantíssimos para a sua independência. Pernambuco poderia ter alcançado a sua independência. Porque no momento seguinte, o Império Lusitano, Dom João, se posiciona frente a esta revolta, né? E ele estando em Portugal, isso não seria possível. A reação do governo instalado no Rio de Janeiro foi rápida, brutal e eficiente, debelando o movimento, condenando vários líderes à morte. Quase 300 pessoas foram presas até 1821, quando foram anistiadas. Então, é um pequeno detalhe e que muda drasticamente os rumos da colônia brasileira. Que nesse momento, dependesse da tomada de decisão de ir ou não para a colônia da parte de Dom João, isso culminaria nos processos de independência. E aí vocês vão perceber no momento seguinte, como é que vamos reagir, porque isso foi em Pernambuco. Esse sentimento, né, e, como eu havia dito, havia imprensa oficial, mas também havia uma imprensa paralela, uma imprensa não oficial que disseminava esses preceitos de liberdade, de igualdade e fraternidade que foram requisitos da Revolução Francesa. Então, ela não tem o seu sucesso naquele momento, mas a possibilidade de você ter um Estado que não seja absolutista, ele vai além dos limites da França. Ele vai para a atual Alemanha, para a Inglaterra, Itália, se espalha e chega no Brasil. A reação do governo instalado, isso aqui que a gente acabou de ver, e aqui a Revolução Constitucionalista do Porto. São meio-dia, acho que eu vou explicar rapidamente o que foi isso. Foi uma revolução. Com a vinda de Dom João para o Brasil, Portugal meio que fica abandonado, porque não foi muito bem, não era algo planejado, mas não era algo difundido entre os portugueses. Em 1816, a rainha Dona Maria faleceu. Esse aqui é um panorama da genealogia de Dom João. Aqui a gente tem Dom João, Napoleão. Aqui os motivos. Os motivos que trouxeram a corte para o continente americano não existiam mais. E em Portugal se fazia sentir uma crescente satisfação com a permanência do monarca no Rio de Janeiro. Então Napoleão perde a guerra, e mesmo com a derrota de Napoleão, Dom João retorna para Portugal. Uma sociedade secreta surge neste cenário, conhecida como Sinédrio, na cidade do Porto. Foi a responsável pelo movimento político-militar que eclodiu em 1820 e ficou conhecida como a Revolução Constitucionalista do Porto. Isso aqui também, este movimento do Sinédrio em Portugal, também está no imaginário português, porque ele também representa essa organização da elite local de estabelecer representatividade local para a administração política. Só que ao mesmo tempo que ela tinha esse cunho, ela tinha um cunho reacionário. Esse aqui é um panfleto atual do evento a respeito do Sinédrio, que foi, aqui eles já estão debatendo com mais detalhes, uma conspiração maçônica, que é parte da elite portuguesa, enfim. E aqui um jornal da época, os heróis que fundaram o célebre Sinédrio. O objetivo inicial era o de forçar o retorno de Dom João, mas, a partir do movimento em que a burguesia lusa, insatisfeita com o fim dos monopólios, aderiu ao movimento. Ele passou a ter outro caráter, o de voltar a uma situação anterior. Portanto, ao mesmo tempo que apresentava um caráter liberal, demonstrava uma segunda faceta reacionária e mercantilista. A Revolução Portuguesa de 1820 tinha aspectos contraditórios. Podia ser definida como liberal, por conta que estava dando representatividade à elite local
para a administração pública e tomada de decisões. E outra podia ser definida como liberal, por considerar a monarquia absolutista um regime ultrapassado e opressivo, e por tratar de dar vida a órgãos de representação da sociedade, como é o caso das cortes. Ao mesmo tempo, ao promover os interesses da burguesia lusa e tentar limitar a influência inglesa, pretendia fazer com que o Brasil voltasse a se subordinar inteiramente ao Portugal. Então, ao mesmo tempo que eles estavam tentando construir uma nação não absolutista, eles estavam tentando manter os regimes do Estado absolutista, que é manter o Brasil como colônia de Portugal. A antiga Assembleia de caráter consultivo, denominada de Corte, foi instalada, assumindo um caráter deliberativo. Coube às Cortes de Lisboa elaborar uma constituição para Portugal dentro do espírito liberal da época. Espírito liberal é aquele sentimento que surgiu ali na Revolução Francesa, o que significava colocar um fim ao absolutismo, subordinando o monarca ao poder legislativo, que é o poder representativo das elites locais. Ok? Com todo esse movimento, Dom João é obrigado a voltar para Portugal, meio que às pressas, por conta deste. Antes, Dom João é obrigado, por parte do próprio exército, a jurar que vai respeitar essa nova Constituição. E aí ele parte às pressas para Portugal. Aqui já é o desembarque de Dom João a Portugal. Os próximos, aí que a gente termina a aula por aqui, porque vamos entender qual o desdobramento desse retorno e como é que vai, né, a partir daqui, vai culminar no processo de independência do Brasil. Tudo bem? E por que vem acontecer o processo de independência do Brasil? Deixa eu verificar, já são 12:06. Não vou estender a aula, eu vou deixar no Classroom a palavra-chave. Vamos ver a palavra-chave. Vou pegar um aqui. Que é uma que muita gente fez. Constituição. Teve a tentativa de construção da Constituição de Pernambuco, depois a Constituição do Porto, a Constituição da Argentina. Então, a palavra-chave de hoje será Constituição. Joguei aí no chat. Vou finalizar a aula por aqui. O próximo professor já está por aí? Oi, já estou sim. Perfeito, vou finalizar por aqui. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia e boa aula. Obrigado. Oi, pessoal, alguém pode liberar para mim compartilhar minha tela, por favor?
Alô? Oi? Alô? Alguém pode liberar para mim compartilhar minha tela, por favor? Gente, isso é com o Ricardo, não é comigo não. Eu não sei como é que faz isso. Tá bom. Ah, respondeu. Ô, Rafael, você tá por aí? Oi? Tô. Como é esse número aqui? Porque eu não tô conseguindo achar. O meu número tá escrito assim, participante ID 630928. Também password, tá 673757. Vê aí se foi. Tá. Foi. Então compartilha aí. Tá, obrigado, viu? Beleza, desculpa a demora aí. Não, sem problema. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, para começo de aula, para começo de conversa, a gente vai continuar com a parte de setores circulares, circunferência, relações métricas dentro da circunferência. E aí, com isso, eu vou... Todos me ouvem? Vocês podem mandar o OK